pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler do verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Muito bem, meus irmãos. Então, o texto, numa linguagem mais fácil, vai dizer que Paulo diz: nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Irmãos, nesse texto nós vamos encontrar as razões pelas quais Paulo foi capaz de suportar, sem ser destruído, todas as aflições que marcaram a sua vida de apóstolo. Isso, primeiro, é impossível você não chamar a atenção do leitor da Bíblia o fato de que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida marcada, não pontualmente marcada, mas sequencialmente marcada por tribulações, por sofrimentos, etc. E no meio de todas essas situações, esses contratempos, esses obstáculos, esses sofrimentos, há sofrimentos dele que nós nem compreendemos. Ele usa uma linguagem que não está ao alcance da nossa compreensão, quando ele, por exemplo, diz que carrega um espinho na carne, um anjo de Satanás a esbofeteá-lo. Ele rogou ao Senhor para retirar essa provação dele, e o Senhor não retirou, mas dispensou a graça para que ele pudesse conviver com essa estaca cravada nas suas ilhargas, suportar e não desistir. Então, por que quando Paulo está lá em Filipos, numa masmorra, amarrado, algemado a um tronco, por que nós encontramos ele ali cantando louvores? Por que a bordo de um navio, indo como prisioneiro para Roma, o navio se despedaçando, todo mundo já desistindo da vida, ele se levanta e coloca ordem no navio, promove ali a estabilidade e a esperança nas pessoas, revelando que o seu mundo interior está absolutamente debaixo do mais absoluto controle. Por que desconsiderado e insultado em Corinto, ele não desiste da igreja? Porque as experiências de abandono que ele passou nunca o fizeram desistir. Por que esse homem nunca mergulhou em autocomiseração, depressão, dificuldades desse tipo? A vida do apóstolo Paulo foi já no auge, já bem nas proximidades do fim. Ele está indo para Jerusalém,
ele já tem sofrido tanto e ele quer passar o Pentecostes em Jerusalém. E numa reunião lá, um profeta chamado Ágabo tem uma profecia para ele. Na nossa mentalidade, se qualquer um de nós, eu por exemplo, se eu tivesse passado tantos anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho fielmente, suportando as mais atrozes dificuldades por amor a Cristo, de repente, se alguém numa reunião de oração chegasse com uma palavra para mim, a minha expectativa era que vinha uma coisa muito boa para mim. Deus vai dizer agora que vai me aliviar, que chegou o fim das minhas provações, que eu vou para Jerusalém, Deus vai dar um alívio na minha caminhada, vai me honrar, vai me elevar, enfim, vai me fazer grande entre os homens, vai me blindar de alguma maneira. Mas quando o profeta vai falar a mensagem que ele tem para Paulo, ele tira o cinto, se amarra e diz: assim diz o Espírito Santo. Esse homem aqui, né, vai ser amarrado, né? Ele pega o cinto de Paulo, o dono desse cinto vai ser amarrado e vai ser entregue às autoridades em Jerusalém e tal. Ou seja, ele já não tinha sofrido bastante, e agora é mais sofrimento que vem, e de fato ele para lá se dirige, e é preso realmente, fica lá uns 2 anos lá em Cesareia, depois vai para Roma, e ele nunca mais vai ser solto, e culmina finalmente com o martírio dele, né? Mas lá na prisão, à sombra do martírio, nós não encontramos esse homem debruçado sobre si mesmo. Ele ainda está cheio de entusiasmo, ele ainda quer estudar as Escrituras, ele ainda quer testemunhar de Cristo, ele ainda acompanha os movimentos, os avanços do Evangelho fora do perímetro de sua prisão. Na primeira prisão dele, no primeiro julgamento dele, ele foi abandonado pelos irmãos. Os irmãos não foram lá marcar presença, com medo certamente. Enfim, quando Paulo foi liberto da primeira prisão, eu acho que ele até imaginou que finalmente iria recomeçar de novo o ministério dele, poder viajar nas igrejas que ele tinha plantado, talvez voltar para o Oriente de novo. E ele foi para Troade. Quando Paulo foi preso para Roma, teve um momento que ele foi solto. A prisão dele foi relaxada e ele foi solto. E se a gente fizer um levantamento dos dados bíblicos, vamos descobrir que possivelmente ele estava em Troade quando Nero incendiou Roma. E houve uma caçada implacável aos cristãos. Por quê? Porque Nero foi logo acusado de ser o protagonista daquele incêndio, porque de fato foi ele que incendiou Roma. E ele, querendo escapar da acusação, ele descobriu uma maneira inteligente e covarde e criminosa de se libertar e ocupar e encontrando um bode expiatório para receber a acusação injusta de ter incendiado Roma. Roma tinha 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 foram incendiados e 4 escaparam. E os 4 eram bairros habitados por judeus e cristãos. Então, foram os cristãos que tocaram fogo em Roma e tal. Então, houve uma mobilização contra os cristãos ali, uma perseguição implacável. Os jardins do Palácio de Nero foram iluminados por corpos de cristãos amarrados aos postes, untados de piche lá, iluminando os palácios com a carne queimada dos cristãos. Então, é lógico que todos sabiam que o maior nome do cristianismo, ou um dos maiores nomes do cristianismo, pelo menos ali em Roma, era Paulo. Paulo era um prisioneiro de Cristo lá na casa de César. Muitas pessoas, inclusive do palácio de César, vieram a se converter pelo testemunho de Paulo. Então, diz um historiador que logo que começou a caçada aos cristãos, pegaram os líderes e não encontraram Paulo. Paulo tinha sido solto, tinha sido temporariamente anistiado, uma espécie de habeas corpus. Então, mandaram caçar Paulo e encontraram Paulo em Troade, na casa de um cristão chamado Carpo, e ele é arrastado à força, ele não tem nem tempo de pegar os pergaminhos dele, nem as roupas de frio, e ele vai recambiado outra vez para Roma, e jogado num cárcere mamertino, e de lá
prevendo o rigoroso inverno que viria, ele escreve para Timóteo dizendo: traga os meus pergaminhos e a minha capa que deixei na casa de Carpo, traga antes do inverno. Então, o levantamento dessas informações torna plausível a teoria de que Paulo foi arrastado à força da casa de Carpo, por isso que ele não teve tempo de pegar a sua capa nem seus pergaminhos. Mas lá em Roma, já preso pela segunda vez e definitivamente, sabendo que não ia mais sair da prisão, ele ainda escreve para Timóteo, querendo os pergaminhos dele. Queria a capa para se proteger do frio, mas queria os pergaminhos para continuar estudando as Escrituras. E lá da prisão, ele escreveu várias epístolas, Filipenses, Efésios, 5 epístolas possivelmente, se não me falha agora a memória. E ele, você não encontra em nenhuma das epístolas da prisão, Filemão, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Timóteo, você não encontra em nenhum momento um apóstolo deprimido, destruído, pensando em 13 razões por que deveria cometer suicídio. Não, ele escreve aos Filipenses e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele diz: eu me alegro nas minhas cadeias, porque por causa da minha prisão, é certo que algumas pessoas, querendo me afligir, querendo me humilhar, querendo me desconsiderar, começaram a pregar o evangelho com mais entusiasmo, para produzir afronta à minha pessoa. E outros pregam o evangelho de boa vontade. Mas o fato é que a minha prisão incendiou os irmãos, de tal maneira que eles fizeram o evangelho prosperar ainda mais. Alguns com boas intenções, outras com intenções escusas, mas não me importa, contanto que o evangelho esteja avançando e sendo pregado. Eu estou preso, mas estou feliz, porque a palavra de Deus não está presa. Então é assim que você encontra esse homem. Por isso que é necessário, é bom, é oportuno a gente descobrir como que esse homem manteve esse ânimo num contexto terrível desse, quando nós, cristãos modernos, pós-modernos, ocidentais, não aceitamos arranhar uma unha sequer pelo evangelho. Você quer ver uma igreja se desmantelar, você faça cara feia para um rico da igreja, ou para um jovem orgulhoso. Pronto. Diga para um jovem que a roupa dele está feia, pise no calo de alguém, pronto, aí começa o desmantelo. Aí não vem mais para a igreja. Nós somos cristãos desse tipo. Então a gente precisa refletir num texto como esse, para a gente deixar de ser esse tipo de cristão, que não contempla a possibilidade de nem sequer enfrentar sofrimentos pontuais, que nem pode ser chamado legitimamente de sofrimento. Nós estamos diante de um cristão que nunca parou de sofrer, durante todo o serviço que ele prestou ao Senhor. E quanto mais ele crescia no serviço, na dedicação, na intimidade com o Senhor, mais ele foi exposto a sofrimentos. Então, esse apóstolo vai dizer, na abertura do texto que eu li, por isso nunca desistimos, nunca desanimamos. Ele está falando que nunca desiste, nunca desanima, mesmo apesar de todas essas coisas. Ele nunca deixou de ir em frente. E Paulo teria todos os motivos para justificar uma desistência, um recuo. Irmãos, tanto tempo que eu estou pregando, ensinando a igreja de Corinto, e quanto mais eu ensino, parece que menos eles aprendem. Os problemas não deixam de acontecer, é um atrás do outro. Eu vou desistir disso. Um homem da minha categoria, um homem com meu preparo acadêmico, podendo estar ocupando posições elevadas na sociedade, se eu agora se atribui a mim desonestidade, falsidade, más intenções, sou considerado como lixo inclusive pela igreja que eu plantei. Acolhem lá pessoas que não cessam de atacar a minha dignidade, etc. Eu vou desistir disso? Não, nunca desistimos. Ele nunca deixou de ir em frente. Logo depois de convertido, lembra que ele foi para Damasco. Ele vai para Damasco perseguir a igreja, mas quando ele chega lá, ele está convertido. E ele não pode ficar em Damasco.
Paulo era de Tarso, da Cilícia. Ele trafegava por ali, por Damasco. Damasco era uma cidade querida dele, estava dentro do seu raio de ação. Ele não pôde ficar em Damasco, teve que fugir, descido pelo muro, pendurado dentro de um cesto. Depois nós vamos em outro lugar e encontramos Paulo coberto de pedras, apedrejado, jogado fora dos muros da cidade, em cima de um monturo lá, como se estivesse morto. Em Jerusalém ele não foi acolhido, ele se converteu, mas havia uma desconfiança muito grande por parte dos cristãos de Jerusalém em relação a ele. Muitos acreditavam que ele não tinha se convertido de fato, que ele era um infiltrado, alegando conversão para entrar no meio dos cristãos, para tornar mais efetiva, mais eficiente a sua perseguição, a sua intenção de aniquilar os cristãos. E no contexto dessas coisas, ele ficou 10 anos. Aliás, não foram 10 anos. Foram mais ou menos 14 anos. Ele ficou ainda na Arábia lá, totalmente esquecido. Não teve espaço para ele. Esse homem magnífico, esse poliglota, esse homem cerebral, magistral, ele não teve o valor dele, os talentos dele reconhecido pela igreja de Jerusalém, não. Eles nunca utilizaram Paulo para o ministério. Paulo ficou lá 10, 14 anos, completamente esquecido. Não há uma igreja que Paulo tenha plantado, desde a sua conversão em Atos capítulo 9, até Atos capítulo 13, quando ele é enviado pela igreja de Antioquia para a obra missionária. Em nenhum momento Paulo faz alusão a esse tempo, dizendo assim: eu fui injustiçado, eu era o mais culto dos apóstolos, eu era um homem altamente considerado, um PhD, e eles simplesmente me deixaram lá no canto para valorizar pescadores que mal sabe desenhar o nome. Nunca vemos essa atitude em Paulo. Por isso que a gente precisa olhar para esse texto e dizer: mas o que há com ele? Por que ele age assim? Porque os outros homens não agem desse jeito. O irmão canta muito bem, agora invente de tirar ele do louvor. O mundo vem abaixo. Ele não desfruta mais do Senhor, ele não perde a alegria na igreja, fica revoltado com os outros, porque bota fulano de tal que canta muito pior do que eu e não me bota para cantar. Entendeu? Qualquer móvel, não reconheça o valor de uma pessoa na igreja, e ele já começa a se revoltar, porque não estão dando oportunidade. Tem gente que chega na igreja, a primeira coisa que ele pergunta é: aqui tem oportunidade? Oportunidade de quê? Né? E você não pode mexer nas pessoas, porque não pode, tal, entendeu? Pois Paulo, esse homem, que nenhum de nós que está aqui hoje à noite, eu duvido que no Brasil, eu li uma biografia de Paulo, escrita por um homem não cristão, que ele disse que Paulo foi o cérebro mais privilegiado que já existiu na humanidade. Ele disse que se Paulo fosse ser um general, ele seria o maior estrategista de todos os tempos. Se ele fosse exercer qualquer profissão, ele seria o melhor de todos os tempos. O cara fez um estudo minucioso, até o tamanho do cérebro, o cara disse, o tamanho do cérebro de Paulo. Quer dizer, especulações à parte, mas o fato é que ele era de fato, ele é reconhecido historicamente como um homem brilhantíssimo. Mas ele nunca se comparou com as pessoas. Quando ele escreve à igreja de Corinto, para reclamar que os irmãos estão promovendo divisão em torno de personalidades, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, em nenhum momento ele sugere sequer que está, por exemplo, se sentindo depreciado porque pessoas da igreja de Corinto estão trocando ele, um erudito, por um pé rapado como Pedro. Em nenhum momento ele passa essa ideia, porque isso não existia nele. Então esse homem era de fato um homem diferente. Então, quando ele diz nunca desistimos, não desanimamos, isso é muita coisa. Para esse homem dizer isso tem um peso enorme. Se eu disser eu nunca desisto, eu nunca desanimo, essa palavra não vai ter muito peso, porque o que é que eu sofro? Que oposição eu enfrento? Que dificuldade monumental eu enfrento para me gloriar de não desistir? Não tem, mas ele tinha motivos, ele podia justificar um recuo, uma desistência.
Como eu falei, nós encontramos ele açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, expulso de Bereia. Em Éfeso, ele foi tão perseguido, tão atacado, que ele disse que enfrentou feras em Éfeso, que ele achava que nem ia escapar. Todos da Ásia, os amigos dele da Ásia, aqueles pastores que abraçaram ele lá em Mileto e choraram quando ele disse que não ia mais ver o rosto deles, ele vai dizer depois a Timóteo: todos me abandonaram, todos os da Ásia me abandonaram. Alexandre, o latoeiro, o atacou verbalmente. Ele foi levado para Roma, preso num navio que naufragou e se despedaçou na viagem. Preso no cárcere Mamertino, lá em Roma, com a sentença de morte já lavrada, já pairando inexoravelmente sobre a cabeça dele, ele escreve para Timóteo: concluí a minha história, guardei, preservei a fé. Então, quando a gente vai lá para o final da vida dele, a gente vai entender o que é nunca desisto, nunca desisto, nunca desistimos, não desistimos, não desanimamos. Guardei a carreira, preservei a fé, nunca desisti disso. Nunca abdiquei dos meus compromissos com Cristo. Nunca arrefeci a minha paixão pelo Senhor. Nunca me apartei de servir a igreja de Cristo. Irmãos, isso é um tapa solene na nossa face. Porque nós fazemos muito isso. A quem foi jovem na igreja e agora é um idoso fora dela, eu gostaria de fazer essa pergunta, por aí afora: por que você desistiu da igreja? Você sabe que uma coisa que me chama demais a atenção, e eu percebo que muitos irmãos não se dão conta disso, mas há muitos poucos velhos na igreja, pessoas idosas. Antigamente era comum você ver uma igreja repleta de pessoas idosas, e hoje não é mais. Você vê muito jovem na igreja e poucos velhos. Só que, como eu já sou crente há mais de 40 anos, eu olho para o tempo que eu era jovem, e a igreja estava cheia de jovens e de velhos também. E hoje, eu já sou velho, e os jovens do meu tempo não estão na igreja. Será que morreram todos? Todos os velhos que estavam nas igrejas, todos os jovens daquele tempo, ou eles não envelheceram, ou eles morreram, porque eu não vejo mais velhos na igreja. Mas sabe o que é o problema? É que eles desistiram da igreja. Eles passaram a juventude na igreja e vão passar a velhice fora dela. Por isso que você não vê pessoas idosas na igreja. Porque há 30 anos, há 30 anos atrás, a igreja estava cheia de jovens. Então, quem tinha 20 anos naquele tempo, há 30 anos atrás, era para ter 50 hoje. 50 já dá para você saber que a pessoa já está madura, já tal. E está desaparecendo pessoas nessa faixa de idade na igreja. Por quê? Os jovens de 30 anos atrás desistiram da igreja. Certo? Então, por que desistiram? Por que não suportaram o teste do tempo? Porque não foram capazes de superar as dificuldades, o sofrimento, as frustrações, que inevitavelmente fazem parte da caminhada cristã. Entendeu? Mas nós estamos aqui hoje à noite para meditar no fato de que um homem chamado Paulo passou por todas essas situações e nunca desistiu. E para nós hoje cabe um pensamento de A.W. Tozer: se as insondáveis riquezas de Cristo não merecem que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião. Então, se você está na igreja, cheio de expectativas de que cristianismo é essa brincadeira de bênção após bênção, de vantagens após vantagens, alegria 10, sofrimento 0, realização 10, frustração 0. Se você opera nessa frequência, então você está brincando de religião, está perdendo seu tempo, e desista logo, porque esse cristianismo aí não vai lhe levar a lugar nenhum. Você não vai suportar os embates do tempo, a história, a caminhada cristã, se você entender que cristianismo é essa brincadeira de estar toda hora contabilizando vantagens,
os ventos sempre soprando em meu favor. Isso não é o cristianismo, isso não é real. Deus nunca prometeu isso a ninguém. O que Deus prometeu é que Ele estaria sempre com o seu povo em qualquer situação. E essa promessa Ele cumpriu na vida de Paulo. Você vai encontrar Paulo, ele vai dizer, muitas vezes abatido, mas não desanimado. Naufragando lá no navio, mas não abandonado por Deus. Muitas vezes em aflição, mas nunca sozinho. Todos me abandonaram no meu primeiro julgamento, mas eu não estou só porque o Senhor me assistiu. Então essa é a toada. Agora, no verso seguinte ele vai dizer, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Aqui Paulo começa a dar para nós a pista para a gente entender por que ele reagiu assim às situações da sua vida. Ele está contrastando aqui a vida terrena com a vida celestial. O nosso exterior diz respeito à nossa vida terrena. O nosso interior, que ele está dizendo, que se renova, se refere à vida celestial, espiritual. Então ele está dizendo que enquanto ele é debilitado fisicamente, enquanto o seu corpo está exposto ao desgaste do tempo, do sofrimento, das enfermidades, o próprio mundo com o qual ele convive está debaixo da lei da entropia, sendo desgastado, envelhecendo, sendo destruído permanentemente. Contudo, ele diz, o homem interior, o ser interior, o meu interior, está sendo renovado, fortalecido, a vida celestial, a vida espiritual está sendo renovada. Nessa mesma epístola ele vai dizer que nós somos sendo transformados à medida que contemplamos o Senhor, de fé em fé, estamos sendo modificados, transformados à semelhança do Senhor. Então algo em nós é permanente, algo em nós se renova e se fortalece, enquanto que algo em nós é frágil e se deteriora. Calvino dizia que estão equivocados os que limitam o homem exterior tão somente ao corpo. Ele diz que a intenção de Paulo era incluir tudo quanto tem a ver com a vida presente. Paulo está fazendo referência a dois tipos de vida, a dois tipos de homem, um terreno e o outro celestial. Talvez a gente possa entender melhor o que Paulo quer dizer, recorrendo lá àquele texto em 1 Pedro, quando ele faz, no capítulo 3, verso 3 e 4, ele fala a respeito da mulher cristã, da mulher piedosa. Então ele diz assim, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Então Paulo está falando desse ser interior em contraste com o exterior. Com o nosso corpo físico que está se desgastando, nós contatamos o mundo que já pode ser visto e que está findando. Eu estou num mundo que eu posso enxergar as coisas, mundo físico. E eu tenho um corpo físico para entrar em contato com esse mundo físico. Eu não posso pegar na maçã se eu não tiver um corpo físico. Eu não posso dar uma dentada na maçã se eu não tiver um corpo físico para levar a maçã à boca. Então, para me relacionar com o mundo físico, eu tenho que ter um corpo físico. Ocorre que esse corpo físico está se desgastando e está caminhando para ser destruído, para ser comido por vermes. O mundo que eu estou entrando em contato, a madeira que eu pego, né, o bife que eu como, o mundo exterior está também se decompondo, envelhecendo, se acabando. De forma que um dia, nem o meu corpo físico existirá mais nessas condições em que ele se encontra agora, e nem esse mundo ao meu redor vai permanecer como está. A Bíblia prevê um tempo em que Deus vai purificar a terra com fogo, vai fazer um pente fino na terra, vai tirar da sua criação tudo que é degenerado, tudo que é errado, tudo que é mal, etc. Então, estamos vivendo num mundo físico que vai passar,
e temos um corpo físico para entrar em contato com esse mundo, e esse corpo também vai passar. Mas nós também temos o espírito, e é com o nosso espírito que nós contactamos o mundo que a gente ainda não pode ver, e é um mundo que nunca findará, entendeu? Então a realidade, ela é composta daquilo que a gente já pode ver, e daquilo que a gente ainda não pode ver. Agora, não significa que o que a gente vê seja real e o que a gente não vê não seja real. Não. O mundo invisível é tão real como o mundo que nós vemos. Vocês podem se lembrar de um episódio envolvendo o profeta Eliseu, quando ele está com Geazi e o exército inimigo cercam a casa dele. E Geazi fica desesperado quando vê aquela quantidade de soldados. E Eliseu ora ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os olhos dele. E o Senhor abre os olhos de Eliseu, e o que ele vê? Uma multidão de seres angelicais, exército de anjos armados para defender o profeta. Eles estavam bem ali, ao lado do outro exército. Um estava ao alcance dos olhos físicos e o outro não estava, mas os dois eram absolutamente reais. Então essa nós vivemos numa realidade que tem a sua parte visível, que os nossos olhos já alcançam agora, mas esse mundo visível não vai permanecer, ele vai passar. Eu tenho um corpo que contempla esse mundo que vai passar e um corpo que também vai passar. Por outro lado, eu tenho diante de mim a eternidade para onde eu estou indo, que é um mundo tão real como esse mundo visível, entretanto, tem a vantagem de ser um mundo que nunca vai passar. Tá certo? Agora, qual é o mundo que vai controlar as nossas escolhas? Vai ser o mundo que nós vemos ou o mundo que nós não vemos? Paulo era um homem engajado com o mundo visível, mas ele tinha a sua visão controlada pelo mundo que ele ainda não via, que era completamente real para ele, mas ainda não estava ao alcance dos seus olhos físicos. Quando ele olhava para esse mundo que não se acabará, para essa eternidade na direção da qual ele estava indo, ele dizia: estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Paulo está chamando as aflições deste tempo presente como sendo aflições pequenas e momentâneas, mas nós sabemos que as aflições de Paulo nem eram pequenas e nem eram tão momentâneas assim. Ele renovava a experiência de sofrimento dele cada dia da vida dele. A gente não consegue ler quase que um espaço na vida dele onde não haja algum tipo de sofrimento. Mas quando Paulo chama esse sofrimento de pequeno, de momentâneo, é porque ele está comparando os dois mundos. Quando ele compara o sofrimento dele com a glória que ele vai receber na eternidade, das mãos de Cristo, na presença de Cristo, ele diz: isso não vale nada. Isso daqui eu tiro de letra. Isso é uma besteira. É um sofrimentozinho pequeno, não vale nada. Quando eu boto na balança o sofrimento que eu estou passando agora, os açoites que eu recebo, o desprezo que me atinge, e eu olho no outro lado da balança, vejo a glória que espera por mim, no mundo que não está ainda ao alcance dos meus olhos, mas que é real, que eu sei que é real, e que eu vou para lá e vou ter uma glória que nunca vai se acabar, então isso daqui não vale nada. Então, primeiro ponto que nós descobrimos: Paulo era capaz de suportar essas coisas porque ele fazia comparação, ele tinha uma experiência da realidade visível e da realidade invisível. Esse foi o caminho trilhado pelo Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 12, diz que o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele suportou as aflições do tempo presente, porque ele tinha em vista o que ele estava sendo proposto. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Ele fez pouco caso da ignomínia, das afrontas, porque ele tinha em vista aquilo que lhe estava prometido.
Então, quando ele olhava para aquela glória que ele iria recuperar, ter de novo, a glória que ele sempre teve junto do Pai, quando ele contemplava para essa glória, quando ele olhava para essa glória que esperava por ele, então ele fazia pouco caso da afronta dos homens. Paulo caminhou nas pisadas dele. Paulo suporta as aflições da era presente, neste mundo visível, porque mantém diante dos seus olhos as glórias do mundo a ser desvendado. As coisas visíveis são importantes, porém não encontramos nelas um alvo que possa satisfazer plenamente nossas aspirações. Aqui é um problema. Quando o homem olha para o mundo presente, físico, tangível, palpável, e ele diz, não, isso daqui é tudo que eu quero. Eu quero lá saber de mundo invisível, eu quero lá saber de mundo espiritual, eu quero lá saber de vida eterna, eu quero lá saber de reino de Deus. Eu quero esse mundo que eu vejo, que eu pego, que eu desfruto. Então, há um problema aqui. É porque essas coisas visíveis, embora tenha a sua importância, nós não encontramos nela um alvo que, ao ser alcançado, possa satisfazer plenamente as aspirações do nosso coração. Meus amados, como isso pode ser testemunhado por cada um de nós? Você, quando não tinha, você nunca teve um carro. Aí um dia você comprou um carro. Você lembra qual foi a experiência do primeiro carro que você comprou? Você botou ele na garagem e você conseguia dormir? Doido para amanhecer o dia para... Quem foi que não passou por isso? Eu me lembro que eu comprei um carro e ainda não tinha feito a garagem, eu botava ele lá de fora. Eu me acordava de noite, bem caladinho para a Solange não ver, né? Ia lá, abria o vidro para ver se o carro estava lá, morrendo de medo que alguém levasse o carro. Depois de um mês, eu nem ligava mais, ficava lá, sujo, e eu não estava nem aí mais. Quer dizer, me deu tanto prazer, eu queria tanto ter aquele negócio, depois que eu tive e comecei a usar, foi o encanto. Não é assim com todas as coisas? Não é não? Né? Lembra de Tamar? Lembra de Aminon, filho de Davi? Ele se apaixonou por Tamar e ficou doente. Por que você não quer comer? Davi foi chamado, Davi lá, ele está em aflição, ele não vai morrer, esse menino, não quer comer nada. Ele disse, não, é porque eu estou morrendo de amor por Tamar, eu só como se for ela que faça e me dê, né? Tal. E ela foi lá e tal, todo mundo julgando o sentimento dele como um sentimento ingênuo, puro. O que ele fez? Ele possuiu Tamar. Ele que não podia nem se alimentar, que estava prostrado de paixão por ela, quando ele a possuiu, a Bíblia diz que ele passou a ter desprezo por ela. Entendeu? Essa experiência pode ser transferida para todas as coisas que nós alcançamos. A gente quer uma coisa e tal, e quando a gente alcança, a gente pensa que ao ter, vai encontrar felicidade, nunca mais vai sentir frustração, falta de nada. Lê do engano. Quando nós possuímos aquilo, então o fato é que nada nesse mundo presente é capaz de corresponder inteiramente aos anseios do nosso coração. C.S. Lewis disse o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro tipo de mundo. Esse C.S. Lewis era muito inteligente. Olha o que ele disse: eu descobri por mim mesmo que eu possuo desejos que eu não tenho como satisfazer neste mundo. Então, só tem uma explicação lógica para isso. Eu fui feito para outro tipo de mundo. Entendeu? E é verdade. Então, a razão por que Paulo suportava isso daqui, nesse mundo presente, é porque ele estava fixado, com o olhar fixado no mundo, no outro mundo, no mundo de outro tipo, usando a linguagem de C.S. Lewis. Paulo vai dizer nesse texto
Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, mas fixamos, em vez disso, o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Então, Paulo suportava tudo isso aqui, por quê? Porque ele diz, olha, eu não olho, não fico, não é exatamente olhar, eu não fixo a minha intenção, eu não localizo a minha esperança naquilo que agora eu posso ver. Em vez disso, eu fixo o meu olhar, a minha mais completa expectativa nas coisas que eu ainda não posso ver. Certo? Então, a realidade, como eu disse, ela se compõe das coisas que já vemos e das coisas que nós ainda não vemos. Não pense você que as coisas que você ainda não pode ver, elas não são reais. Elas são reais. Tão reais como as coisas que você vê agora. Jesus, depois da ressurreição, ele ficou invisível para os olhos físicos. Os apóstolos só viram quando ele se apresentou propositalmente ao alcance do olhar deles. Mas durante toda a história, 2000 anos de história, as pessoas não estão vendo Jesus toda hora. Pedro diz, nós o amamos, sem, no entanto, nunca termos visto ele ainda. Jesus ele é real, ele é completamente real, mas ele não pode ser alcançado pelos nossos olhos físicos, a não ser em experiências pontuais, lá com os apóstolos, quando ele se revelou e tal, mas isso não tem impedido o fato de ele não ter sido alcançado pelos olhos físicos do seu povo, nesses 2000 anos, isso não tem impedido que homens e mulheres tenham dado a sua vida por ele. Como que alguém vai dar vida por alguém que você nunca viu? É porque o fato de não ver com os olhos físicos não apaga a convicção de que ele é real, a convicção colocada em nós pelo próprio Espírito de Deus. Então, aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, é claro que se impõe com mais força às nossas afeições, visando controlá-las completamente. Isso aqui define o descrente. O descrente é alguém completamente controlado, com as suas afeições completamente capturadas pelo mundo que ele alcança com os olhos físicos. Então não adianta você ir lá para a volta da Jurema, no Fortal, dizer para aquelas pessoas que o mundo que elas estão ali vivendo e pulando não é real, que tem um mundo, elas não querem saber disso, elas querem aquilo ali. Elas estão completamente satisfeitas com o mundo que seus olhos alcançam, embora frustradas e não alcançando a realização plena de suas vidas, elas estão satisfeitas com essas experiências do mundo físico. Então, esse mundo físico, ele se impõe com muita força, porque você olha e vê logo. Agora, a questão, irmãos, isso aqui o crente precisa pensar nisso, a questão não é desativar o nosso engajamento com este mundo visível, porque os monges fizeram isso. Eles simplesmente desmobilizaram todo o engajamento, desativaram todo o engajamento deles com esse mundo e foram morar nas montanhas. Isso foi uma experiência levada a efeito principalmente na Idade Média, mas lá na igreja antiga já existia aqueles santos que iam lá para o deserto e ficavam lá longe da sociedade, longe do convívio humano, porque acreditavam que somente o desengajamento completo com esta vida presente poderia criar um ambiente propício para eles desenvolverem a vida espiritual deles. Isso é um engano, esse não é o modelo de Jesus, não foi o modelo dos apóstolos, não é o modelo bíblico. Então o modelo bíblico não é o desativar o nosso engajamento com este mundo visível, mas decidir qual dos dois mundos vai controlar a nossa vida. Essa é a questão. Qual é o mundo que vai controlar a sua existência, as suas escolhas? Vai ser o mundo que você vê ou o mundo que você não vê? Vamos pegar modelos bíblicos. Noé trabalhou mais de um século, diligentemente, por sinal, ou seja, ele não foi para as montanhas, ele ficou lá, no meio da sociedade humana do seu tempo, fabricando a arca por ordem de Deus, mas durante todo aquele tempo, quando, por um lado, ele não se desengajava da vida
das atividades cotidianas dessa vida presente, ele era completamente controlado pela visão do dilúvio. Ele fazia a arca, tendo em vista proteger sua família de um hecatombe que viria sobre a terra, e que ele sabia que viria, porque foi Deus quem tinha dito para ele. Então isso controlava a vida dele. Enquanto que os outros gastavam tempo em outras atividades, porque eram controlados pelas coisas que eles viam, Noé não tinha nem termos para comunicar completamente a mensagem dele. Por quê? Nunca tinha chovido na terra. Então como é que ele olha? Vai chover e vai inundar a terra. E o que é chuva? Nunca tinha nem chovido na terra. A terra era regada por outro processo. Então, mas ele era controlado por aquela verdade. Isso daqui vai dar em nada. E quando as águas começarem a subir, eu tenho que ter um lugar para colocar minha família dentro. E as pessoas que não acreditavam naquilo, não, estavam comprometidas, era com o mundo que elas viam. Então a diferença final foi o fato, não foi que Noé se desengajou da vida cotidiana e os outros, não. Ele ficou vivendo a vida cotidiana, sendo controlado pelas coisas, pelas promessas de Deus, pelas coisas que ele ainda não via. Abraão foi um homem completamente comprometido com o seu tempo, mas ele era controlado pela visão das promessas que ainda não estavam ao alcance dos seus olhos. A gente vê Abraão como herdeiro de uma promessa de possuir a terra de Canaã, e ele chega lá, e a gente não vê Abraão procurando conquistar a terra por meio de alianças com o rei de Sodoma, por exemplo. A gente não vê ele utilizando a força para tomar a terra de qualquer jeito. Ele olhava para a terra, ele queria aquela terra, ele peregrinou em torno daquela terra, mas, portanto, ele era comprometido com aquilo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que ele de fato aguardava uma cidade muito superior a essa, uma terra muito superior àquela. Ele aguardava aquela cidade edificada por Deus, cujo fundamento e edificação foi feita pela própria mão de Deus. Então Abraão estava ali, mas ele não estava controlado pelas coisas que ele via. Então ele negociava, ele tirava leite das vacas, ele bebia vinho, vendia vinho, tinha escravos, tinha negócios, viajava para o Oriente, negociava azeite, seja todas as coisas. Ele guerreava, teve uma vez que ele participou de uma guerra, mas ele não era controlado por essas coisas, ele era controlado pelas coisas que ele ainda não via. Um exemplo muito forte é Moisés. Moisés, o mundo visível, aos olhos dele, era o que era o mundo do Egito, onde ele estava colocado numa posição elevadíssima. Ele foi educado para ser um estadista, possivelmente um herdeiro até do trono de Faraó. Ele foi criado pela filha da filha de Faraó, ou filho de Faraó. Ele foi criado pela família real e foi educado em toda a ciência egípcia, aquela enorme, aquela grande, aquela portentosa civilização antiga. Ele tinha um lugar de proeminência ali. Então isso era o que os seus olhos alcançavam. Mas um dia, ele olhando para os hebreus que estavam amassando barro, ele enxergou algo. Ele disse: não, sobre esse povo que está amassando barro aqui, é que repousa promessas preciosas da parte de Deus. Esse povo tem um futuro, e esse povo que eu estou aqui não tem futuro. Isso daqui vai se acabar, isso daqui é um mundo que vai ser pulverizado, e esses amassadores de barro, esses escravos, estão destinados a produzir, a caminhar na direção de uma cidade, de uma terra prometida por Deus. A história está com eles. E como é que ele viu aquilo? E na hora de fazer a escolha, Hebreus capítulo 11 diz que ele preferiu a ignomínia, a vergonha, a situação desprezível de Cristo, do que as glórias temporárias do pecado, que era o Egito.
Então ele viu, todas as vantagens estavam desse lado, e nenhuma vantagem estava desse lado, pelo menos ao alcance dos seus olhos visíveis. Mas quando ele foi decidir, ele foi controlado por coisas que ele não via. As promessas de Deus, e ele escolheu o lado certo. Tá certo? Aí nós podemos citar José, Jacó, homens que também foram controlados pelas coisas que eles não viam. Na vida de José, por exemplo, é impressionante o fato de que José era nada mais, nada menos que o vice-rei do Egito. Ele era a autoridade máxima da terra do Egito, abaixo de Faraó. E quando ele foi morrer, ele obrigou os filhos de Israel a prestarem juramento a ele. Ele diz: eu sei que Deus vai visitar vocês e vai levar vocês daqui. Portanto, não me sepultem aqui. Guardem os meus ossos, para quando vocês chegarem lá na terra de Canaã, me sepultarem lá. Quer dizer, que loucura é essa? O vice-rei do Egito dizendo que aquilo daquilo lá vai dar em nada, que Deus vai visitar o povo dele e vai levar de volta para Canaã, e ele quer ser sepultado lá. Ele estava sendo controlado por uma promessa de Deus que ele ainda não alcançava com os olhos, e estava rejeitando o futuro glorioso do Egito, que ele poderia perfeitamente prever com base no que os seus olhos viam. O pai dele, Jacó, tem uma experiência absolutamente fantástica. Quando ele reencontra José, isso anos depois, talvez 14 anos depois, quando ele tinha certeza que José já não estava nesse mundo, tinha morrido, ele descobre, é informado de que José ainda é vivo e tem uma grande função na terra do Egito. Ele vai para lá morrendo de alegria, né? Feliz, porque ia reencontrar o filho que ele julgava morto. E lá no final da vida dele, ele diz para José: olha, Deus vai visitar vocês, e vocês vão para a terra de Canaã. E eu tenho lá uma parte lá, a herança é de vocês lá, mas tem uma parte lá, um morro, uma parte de terra que eu conquistei dos amorreus com o meu arco e com minha flecha. Isso daí é para você e para os seus filhos. Irmãos, isso soa patético. Como é que você chega para o vice-presidente dos Estados do Egito e diz para ele assim: ó, eu tenho um pedaço de terra lá em Canaã que eu conquistei especialmente para você, é seu. Quando for distribuída a herança, todos vão ter a sua parte, mas aquela parte lá, aquela montanha que eu tomei dos amorreus é para você. Para que o vice-rei do Egito quer uma montanha lá na terra de Canaã? Isso tem lógica? Isso tem sentido? Tem todo o sentido do mundo, pelo ponto de vista que nós estamos considerando aqui hoje à noite. Eles eram controlados pelo mundo que eles não viam, o mundo apenas prometido, o mundo das promessas de Deus. Então era tão real para ele, que Deus ia cumprir essas promessas, que eles simplesmente se deixavam controlar por elas. Bom, Paulo diz assim ainda, no último versículo aqui: pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então isso aqui é que dava força a Paulo para nunca desistir e resistir tudo, porque ele olhava para essas coisas e disse: aqui tudo vai passar, tudo que eu vejo agora vai passar, inclusive meus sofrimentos. Agora, as coisas que eu não vejo ainda, elas não passarão. Então, irmãos, olhe para o mundo em sua volta. Tudo que você vê, pode olhar para esse púlpito aqui e pode escrever aqui nele, cinzas, porque é o que ele vai ser um dia, cinzas. Olhe para o homem mais bonito que você possa achar, você, moça cristã, e escreva na testa dele, cinzas, que é tudo que ele vai ser, cinzas.
daqui a alguns anos. E não vai demorar muito não, certo? E vice-versa. Olhe para a moça mais bonita que você pode imaginar e escreva na testa dela, cinzas, porque é o que ela vai ser daqui a alguns anos e não vai demorar. Então, esse é o clamor da Escritura, que o povo de Deus seja despertado para esse fato, de que as coisas deste mundo, no meio do qual nós estamos peregrinando, vão passar. O profeta Isaías diz, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Então você vai clamar o quê? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Irmãos, onde estão os gloriosos impérios da história? Cadê o Império Romano? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império grego? Cadê o comecei pelo romano. Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Egípcio? Onde estão os hititas? Onde estão os maias? São pó hoje para o vento levar. Daqui a 1000 anos, o que restará de nós é apenas pó. O que restará desse mundo presente é só pó. Quando os arqueólogos fazem escavações lá no Oriente, naqueles sítios arqueológicos cobertos de areia, quando eles descobrem, tem cidades inteiras soterradas por areia. Quem foi que colocou aquela areia ali em cima? O vento, levando de grão em grão, foi lá e sepultou toda aquela civilização. Todos os poderosos, cadê os Césares? Cadê os grandes imperadores do mundo antigo? Todos viraram pó para o vento levar. Então, é insensatez, e somente a insensatez da incredulidade faz com que o homem se deixe controlar pelo mundo visível e ponha de parte o mundo invisível, mas que é real, o mundo contido nas promessas de Deus e que deve ser aguardado ansiosamente por nós. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de Lucas, ele conta a história de um homem que fez provisão para o tempo presente e não cuidou de fazer provisão alguma para a eternidade que estava chegando para ele. Aquele homem que disse, vou construir meus celeiros maiores para guardar minhas riquezas, meus bens, para depois ter uma aposentadoria tranquila, regalada, etc. E Jesus disse que naquela noite Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, a tua vida, e o que tu tens guardado para quem será? Essa é o fechamento da história de todo homem que olha para essas coisas e diz, é aqui que eu tenho que me garantir. Vou fazer toda a provisão, vou gastar todas as minhas energias, todos os meus empreendimentos, todas as minhas forças para construir segurança e garantias nesse sistema de mundo presente. Todas as pessoas que fazem isso irão perecer na frustração como esse homem aqui. Por quê? Porque qualquer hora você vai ser arrancado desse mundo, projetado na direção da eternidade, e você é louco se você fizer isso. Bom, meus amados irmãos, há uma sentença pairando sobre este mundo caído. Uma sentença da parte de Deus. Esse mundo caído está, além de ser um palco de sofrimento, de frustração, de dificuldades constantes e cotidianas, é um mundo destinado a ter fim. Nossa raça está mergulhada nesse mundo, capturada por ele, agrilhoada, amarrada, de tal maneira que não é fácil se libertar desse sistema concreto, visível, palpável, tangível. Mas o Senhor Jesus Cristo desceu a este mundo, esse mundo que nos amarra, que nos agarra, que nos quer convencer de que é a última realidade, que é a única realidade que existe. O Senhor desceu aqui, e aqui nesse mundo ele morreu pelos nossos pecados, ele derramou seu sangue, sabe para quê? Gálatas capítulo 1 diz que o Senhor Jesus morreu para nos libertar do presente século mal, do presente mundo mal,
do presente mundo que, por sua visibilidade ostensiva, quer nos convencer de que ele é a única realidade. Não é. O Senhor Jesus veio para nos resgatar dessa visão. Os crentes não precisam ter medo. Não precisam ter medo de caminhar na contramão dessa perspectiva. Por quê? Porque nós temos pairando sobre nós gloriosas promessas, que o mundo invista todas as suas aspirações para brincar com esse mundo que vai se acabar junto com eles, mas não nós, os cristãos. Nós não podemos fazer, isso é pecado. Nós dedicarmos o melhor de nós, a totalidade das nossas afeições a este mundo visível é pecado, é uma afronta, porque nós possuímos as promessas de Deus que nos dão a mais plena garantia, ou as mais plenas garantias de que há um mundo por vir, uma realidade por vir, o mundo de Deus, quando Cristo voltar, para resgatar, restaurar, consumar a sua redenção sobre toda a sua criação e fazer surgir de maneira concreta diante de nós um novo mundo, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Isso sim deve controlar o povo de Deus. Se nós formos controlados por isso, nós vamos deixar de nos ofender com pequenas coisas, nós vamos deixar de ser problema para a igreja, para a família, para a sociedade, nós vamos deixar de estar toda hora pleiteando nossos caprichos, né? Toda hora impondo as nossas preferências, toda hora se sentindo ultrajado, ofendido, desacatado pelos outros. Isso vai desaparecer do nosso retrovisor, como desapareceu da vida de Paulo. Por que Paulo não desistia nunca? Porque Paulo não somente não desistia, mas caminhava no meio dessas aflições de cabeça erguida, cheio de esperança, cheio de alegria no seu coração, porque ele era controlado por essas coisas, por essas verdades aqui. No ocaso da sua vida, ele diz que está partindo para receber do Senhor a gloriosa coroa, uma experiência de glória das mãos do próprio Senhor. Ele dizia assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo vivia de tal maneira imerso, era de tal maneira controlado pelas promessas do mundo vindouro, que a morte para ele não era uma experiência apavorante. Ele não ficava desesperado quando encarava o assunto da morte. E Paulo encarou a morte todos os dias da sua vida. Ele diz: todos os dias somos entregues à morte por Cristo. Em nenhum momento ele reage à expectativa da morte com apavoramento, com desesperança. Por quê? Porque ele era controlado pelas promessas de Deus. Então, nós crentes é a mesma coisa. Para encerrar, irmãos, nós somos chamados a um profundo engajamento com esta vida. Sim, somos. Mas nós não somos chamados para sermos controlados pelas expectativas ou pelas perspectivas desta vida. A perspectiva que controla nossas decisões, que controla nossas afeições, que controla nosso coração, são as perspectivas celestiais, que estão aqui englobadas nesse livro, as promessas que tem aqui. Abra a Bíblia e risque com a caneta, grife as promessas que Deus tem para aqueles que nele esperam, e você vai dar um salto de qualidade na sua vida espiritual. Você vai deixar de ser essa criança que se ofende com tudo, que sofre com tudo, que desiste por qualquer coisa, que desanima, que quer recuar toda hora, e você vai ser mais que um vencedor e terminar a sua carreira dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém?